os desafios das novas configurações, etc. Então, os 3 ensaios é um grande convite, não só os 3 ensaios como a grande referência da sexualidade no pensamento freudiano, como também os derivativos dos 3 ensaios, né? Nós temos 3 grandes derivativos depois de 20, que de alguma forma tangencia a nossa temática de hoje. Assim, a gente tem em 24, porque até 20 o Freud fez várias edições, né? 5, 10, 15 e 20, né? E as grandes modificações estão aí. Tem uma de 25, mas a de 25 praticamente o Freud só agrega um detalhe sobre o masoquismo. E depois de 20 vai surgir 3 trabalhos que são complementares, que é a dissolução do complexo de Édipo, e, aliás, antes em 23, né, a organização genital infantil. Depois em 24, a dissolução do complexo de Édipo. Depois em 25, algumas consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos. Então tem essa vertente importante e significativa. Tem uma outra vertente que também ela é significativa se a gente quiser se debruçar sobre o que o Freud vai trabalhar depois dos anos 20, que um pouco que a gente conversou rapidamente a semana passada, quando a gente entrou, e alguém sugeriu, também falou alguma coisa, quando a gente vai repensar o traumático e a compulsão à repetição que inaugura nos anos 20. E essa repetição específica, né? Esse tema me interessa muito, pessoalmente me interessa muito, mas eu estou aberta a outros também, claro. Então, é uma temática, eu acho, importante. Nós falávamos, assim, acho que a pergunta da Rossana da semana passada linkava um pouco com isso, essa complexidade das neuroses traumáticas, né? Se quisermos lançar um olhar para as neuroses traumáticas, o mundo, desde o viés freudiano, evidentemente, né, nós teríamos que nos reportar a esse processo. Esse processo, acho que alguém colocou em algum lugar que eu vi a mensagem, isso que transita entre o texto de 19, o estranho, e o além do princípio do prazer, e outros dobramentos que a temática, porque eu acho que a grande questão depois dos anos 20 é justamente o retorno com toda a intensidade disso que vão chamar o trauma real, nós falamos da verdade material, ele retorna à cena de uma forma bem significativa, e é um pouco o desafio contemporâneo, né? Eu acho que o desafio daí desse traumático que vai por uma sexualidade não desejante é uma questão talvez importante e significativa, já que o que nós estamos trabalhando nesses encontros, nós temos trabalhado muito a lógica do desejo, da sexualidade, do processo identificatório. Mas, pessoal, parece que esse caminho que você propôs no início, né, seria uma forma de dar continuidade ao que a gente já está estudando junto com você, isso, né? Um aprofundamento talvez bem importante para a gente seguir um pouco mais com isso que você está, né, trazendo. E talvez a questão do traumático pode vir depois, né? O masoquismo, com os novos desdobramentos, né? Mas vamos pensar, a gente vê junto como é que a gente pode pensar sobre isso. Eu queria retomar que nós estamos aí quase 8h10, para a gente conversar um pouco sobre a temática que a gente tem que dar hoje no nosso último encontro, sobre essa questão, e nós ficamos de conversar algumas coisas sobre as escolhas de objeto. Mas me dei conta, assim, que para a gente conversar das escolhas do objeto, nós não falamos de algo que eu julgo que seja importante, falamos de uma forma indireta. Mas, se a gente quiser ser fiel à questão das identificações no pensamento freudiano, a gente teria que dar, pelo menos, uma breve olhada na questão do corpo e a concepção do corpo no pensamento freudiano. O corpo enquanto inscrição psíquica, evidentemente. Nós falamos sobre isso, mas acho que a gente falou de forma pontual, assim. E a ideia é que a gente possa pontuar algumas coisas sobre essa questão que é o grande legado freudiano, claro, e sempre atravessado pela questão das identificações, que é a relação entre o corpo biológico e o corpo pulsional. Então, essa é uma grande questão importante. O corpo pulsional é uma grande invenção freudiana e o corpo biológico é uma grande invenção, vamos dizer, da biologia, amplamente falando. Então, por que o corpo é importante? Porque o corpo, claro, como várias coisas são importantes, mas porque o corpo temos essa relação, vamos dizer, sinistra ou estranha, né? Falando do estranho, com o nosso próprio corpo, né? Porque esse corpo ele vai ter que vir escrever-se psiquicamente, da forma que ele for possível. O corpo ele é tão objeto para o aparato psíquico como qualquer objeto do mundo externo. E o Freud vai se dando conta disso desde muito cedo. Talvez o corpo seja a melhor representação, vamos desfazer isso, o corpo seja a melhor forma de apresentação
já que a palavra representação acaba sendo um grande conceito para nós, falamos sobre isso, e não é da representação que eu estou falando agora da apresentação. O corpo, ele é uma grande apresentação daquilo que a gente pode chamar no pensamento freudiano do objeto absoluto da falta. Acho que a gente conversou em algum momento a diferença do objeto no pensamento freudiano e do objeto na metafísica. O objeto da metafísica kantiano, conhecido por todos nós, toda a metafísica parte do pressuposto que existe um objeto pleno, e nós não temos acesso a ele completamente, que é toda a questão da Ding, né, a coisa em si, kantiana, que o Freud também vai ser tributário. Mas o que o Freud vai criar é esse objeto absoluto da falta. Então, o objeto por si só é sempre faltante, e nós vamos apreender desse objeto parte dos seus atributos. E, se nós voltarmos para o nosso corpo, nós vamos apreender parte dos atributos do nosso corpo, que vai vir a ser algo que Freud vai chamar o nosso corpo representacional, o nosso corpo erógeno, o nosso corpo simbólico. Então, assim, esse corpo, enquanto faltante por excelência, como todos os objetos do mundo, ele vai ter que vir a escrever-se. Por que isso é importante, né? Porque nós vamos trabalhar algumas questões, vamos sinalizar algumas questões dessas questões identificatórias, e é justamente como nos apropriamos do corpo. E vamos nos apropriar justamente a partir desse outro, como nós vemos falando desde o primeiro encontro, toda a problemática da narcisização que passa pelo corpo também, já que é a partir do investimento materno como metáfora, que o nosso corpo é investido, e ao ser investido, essa pulsão sexual vai ganhar inscrição psíquica, inscrição das suas mais variadas formas. Vai ter inscrição no traço, como impressão e como representação, que a gente falou rapidamente semana passada. Mas o que a gente tem que resgatar, e retomando algumas questões importantes, que a anatomia que o Freud vai nos legar, né? E o Freud vai legar uma anatomia própria. O Freud vai inventar uma anatomia psíquica. Então, a noção de anatomia psíquica, ela é tão importante no pensamento freudiano que ela surge lá em 1893, lá nos casos sobre algumas questões sobre a psicoterapia. Em 1893, o Freud tem uma frase que eu acho lapidar, né, que dá uma dimensão que anatomia psíquica é essa que ele está se propondo a começar a escrever. Quando ele diz, a histérica funciona como se não soubesse da anatomia ou não levasse em consideração a anatomia. Ou seja, a histérica leva em consideração uma outra anatomia. Ou seja, anatomia psíquica. 93, o Freud ainda não tinha nenhuma concepção de aparato psíquico. Nós temos 91, afasias, primeiro esboço de aparelho de linguagem. Nós temos 95, o projeto, um aparelho neuronal, o segundo esboço, mas uma ideia de um aparelho psíquico só em 1900 na interpretação dos sonhos propriamente dito. Claro que o aparelho do projeto e o aparelho da Carta 52 são precursores, mas o Freud já a partir do sintoma histérico, ela diz a histérica fala de uma outra anatomia. E essa anatomia não vai ser a porta de entrada para o Freud se ocupar da anatomia psíquica, construída, evidentemente, na inter-relação com a anatomia biológica, mas é uma outra anatomia. Por que ele vai explicar que é uma outra anatomia? É justamente quando ele se dá conta da tosse da Ana O, quando ele se dá conta dos sintomas conversivos da Elizabeth, da Miss Lucy, da Catarina, de todas as histéricas que vão culminar no trabalho de 95, nos estudos sobre histeria, ele se dá conta que todos os sintomas conversivos, por excelência, que é o que ele vai se ocupar naquele momento, vai falar dessa outra lógica de uma sexualidade mais além das questões genitais estrito sensu, né? Mesmo que fosse um momento que todo o pensamento freudiano estava calcado numa ideia de uma sexualidade adulta. Não tinha nenhuma concepção ainda clara sobre uma sexualidade infantil, mas tinha uma ideia, então, de uma outra anatomia. E essa ideia, então, da anatomia psíquica, ela vai nos interessar na obra freudiana como um todo. Porque a partir dessa ideia de uma nova anatomia psíquica que o Freud vai calcar, ele vai nos deixar como legado 3 grandes corpos psíquicos, né? Ele vai deixar como legado o corpo mais conhecido de todos nós, que é o corpo simbólico erógeno, que tem como grande representante a forma como a histérica lida com o seu corpo. É um corpo representacional, o sintoma é descarregado e representa esse desejo recalcado. Né? Mas o corpo representacional, o corpo simbólico, o corpo imbuído em toda uma questão desejante, tem na histeria o seu protótipo, né? Que é o corpo mais sofisticado que nós temos em termos de representação psíquica, nessa inter-relação de concomitância-dependência
entre o corpo biológico e o corpo pulsional. O corpo pulsional e o corpo biológico, eles são concomitantes dependentes. Isso é extremamente importante, porque o corpo pulsional, ele não é secundário ao corpo biológico. Ambos esses corpos vão ter que ser construídos via psíquica e via a própria biologia vai construir esse corpo. Essa própria biologia vai deixar como legado a anatomia da biológica, do corpo, é uma construção também. Então, elas têm essa concomitância, fazendo que a fonte da pulsão, que nós falamos tantas vezes, ela é a partir desse corpo pulsional, nessa interrelação com esse corpo biológico. E, evidentemente, esse corpo erógeno, que é o grande corpo, que é o corpo primeiro que o Freud vai teorizar. É o primeiro grande corpo que ele vai apresentar para nós, esse corpo representacional, que tem a ver, então, com a forma como vamos lidar com o nosso corpo a partir da anatomia psíquica. O segundo corpo que ele vai nos legar surge em 14, no texto sobre narcisismo. Surge de uma forma mais clara, que é quando ele vai falar do corpo hipocondríaco. O corpo hipocondríaco é um corpo que surge só em 14, não que a hipocondria já não estivesse circulando no pensamento freudiano, mas ele vai trazer como algo mais constitutivo o corpo hipocondríaco, que é a forma como o psicótico lida com o seu corpo. É a parte pelo todo. O corpo hipocondríaco é o corpo construído em cima das representações coisa. Ele é representacional, mas ele não é simbólico. O sintoma hipocondríaco trata o corpo a parte pelo todo. O sujeito reduz a sua problemática no seu estômago, no seu intestino, no seu pâncreas, no seu baço, a toda a sua vida psíquica é reduzida ao órgão. A hipocondria tem toda uma relação aí com o prazer do órgão. Então, ela é arcaica e a forma, se nós quisermos achar uma estrutura clínica, é a forma como o psicótico lida com o seu corpo. O Freud vai trabalhar isso bem no texto do narcisismo e ele retoma no texto do inconsciente essa problemática. E o terceiro corpo, que está implícito, mas não está explícito, é o corpo que a gente pode chamar o corpo da psicossomática, que é esse corpo arcaico, esse corpo daí não representacional, esse corpo fragmentado, e esse corpo, à medida em que ele não está ligado, que ele não está gestado de uma forma mais contingente, é o corpo que vai sofrer todas as agruras e todo o sofrimento de uma pulsão de morte desgarrada, que vai lesar o corpo, vai lesar, vai dar toda uma problemática da doença orgânica propriamente dita. Então, esses três grandes corpos. Falar nesses três grandes corpos, além de a gente explanar rapidamente, é para que a gente possa pontuar algo que seria um pouco, talvez, a importância da nossa fala de hoje, que é a importância, por exemplo, por que eu achei importante que a gente pudesse voltar a falar sobre o corpo? Porque o corpo, ele sempre vai estar em cena, principalmente, como nós dissemos desde o primeiro encontro, quando a gente se atenta ou quer olhar as novas configurações da sexualidade, as novas formas. Se a gente quiser pensar desde Freud a questão dos transexuais, se nós quisermos pensar a questão de como é que esses corpos circulam nas mais variadas formas de apresentação da sexualidade na vida contemporânea, então o que a gente teria que olhar? A gente teria que olhar esse corpo também. E aí tem uma frase que todos vocês conhecem, e uma frase, eu entendo, muitas vezes mal interpretada, inclusive pelos analistas, não só os sociólogos, as feministas, ou o pessoal que trabalha desde a sociologia, da filosofia, com essas questões das novas identidades sexuais, se for esse o termo, é uma célebre frase que todos nós conhecemos, que diz que a anatomia é destino. O Freud vai usar essa frase duas vezes. Ele vai usar uma em 1912, naquele trabalho A Tendência à Depreciação na Esfera do Amor. É a primeira vez que ele usa em 12. Depois, em 24, na Dissolução do Complexo de Édipo, ele volta a falar a frase anatomia destino. Então, essa frase, provavelmente a maioria de nós já ouviu, já retomou, e ela é objeto de várias críticas. Críticas que nos faz discutir algumas coisas que eu acho extremamente relevante. Uma das coisas importantes, então, que a gente teria que abrir como possibilidade de discussão é se, por exemplo, se esse artigo do Freud, algumas consequências psíquicas das diferenças anatômicas entre os sexos, se isso é relevante na constituição psíquica do sujeito. Se as diferenças anatômicas ocupam um lugar ou não ocupam um lugar na constituição psíquica de cada um de nós.
E quando eu digo ocupar um lugar, eu não estou dizendo que ela ocupa um lugar determinante. Se ela é um dos elementos a ser levado em consideração quando nos constituímos como sujeito. Aquilo que o Freud diz em algum momento, né? Que é uma palavra que eu vou usar, mas é uma palavra complicada, polêmica, mas ele vai dizer em algum momento, né, linkando essa questão da anatomia-destino, o que eu penso sobre ela, da minha leitura freudiana, linkando com a questão da escolha de objeto depois, e linkando com o que ele diz, que os analistas, em 20 ele diz isso, eles estão mais preocupados com a escolha de objeto que com o caráter sexual, né? Ou seja, estão olhando mais para a escolha de objeto que para identificações que estão na base fundante do eu, que tem a ver com caráter. Caráter no sentido bem restrito freudiano, que é a palavra que eu digo polêmica é caráter, o Freud usa o caráter lá nesse caso sobre a homossexualidade feminina, ele usa essa frase, e ele usa a palavra caráter também em 1908, caráter e erotismo anal. Mas vamos usar caráter aqui no sentido do modo de apresentação de funcionamento do eu. Como é que o eu se funciona? Quais são os mecanismos que atuam no eu? Quais são os processos identificatórios? Então, caráter como uma forma de manifestação do eu, em seus caráteres estruturais ou em seus caráteres psicopatológicos. Mas nós estamos mais nos ocupando das questões estruturais. Porque o caráter não é estrutura. O caráter é a forma como a estrutura se manifesta. Se eu olhar uma estrutura neurótica, eu vou dizer qual é o caráter? Como é que ela se manifesta? Na neurose eu vou ter a força do recalque, eu vou ter a lógica do desejo, eu vou ter o jogo do princípio do prazer e desprazer, eu vou ter toda uma complexidade edípica triangular, etc. Isso vai delinear o caráter amplamente do neurótico. O caráter do obsessivo vai ter defesas mais retentivas, etc. Então, o caráter é a forma que eu posso falar da estrutura que habita esse sujeito. Claro, essa palavra caráter ela é mais complexa do que isso, ela evoca uma série de coisas, mas sendo simplifista e respeitando esses raros momentos que o Freud usa a palavra, eu acho que ela é interessante e ela pode nos ajudar. Voltando à palavra anatomia-destino, e evidentemente, o que o Freud fala? O Freud vai pegar essa frase, se vocês não estão bem lembrados, ele vai fazer uma parafrase, acho que é parafrase, né? Que ele parte daquela frase do Napoleão, que a política é destino. Né? O Napoleão tem essa frase e ele vai dizer, olha, o Napoleão, eu vou dizer que a anatomia é destino. O que é uma leitura que algumas vezes a gente encontra? Encontra uma leitura como se Freud dissesse que a anatomia é destino, ou seja, é como se o sexo biológico definisse a identidade de um sujeito. Né? Essa é uma das leituras. Né? A Butler, que é essa pessoa importante, significativa, algum momento ela faz essa leitura reduzida no capítulo que ela tem lá, Sexo, Gênero e Desejo, ela faz essa leitura mais reducionista. Por quê? Por que isso é reducionista? Porque o Freud já falou que a anatomia psíquica é uma outra anatomia que não a anatomia biológica. Então, a primeira grande coisa, nós vamos criar uma outra anatomia, né, que não é a anatomia do corpo biológico. Elas vão estar interrelacionadas, mas não é uma reprodução e nem uma questão de causa e efeito. Eu tenho algo aqui que eu reproduzo aqui. Não, Freud vai dizer, ela é uma compilação. Toda representação é um conjunto de atributos. Isso não é diferente dos nossos corpos. Os nossos corpos, eles vão sendo representados por um conjunto de atributos de como é que esse corpo foi libidinizado e como é que ele ascendeu psiquicamente. Então, como eu me vejo, como eu me enxergo, como eu penso, como eu escuto as vozes do meu corpo, é a partir desse conjunto, desse mosaico, que são as questões representacionais. Então, não é reprodução. Ele tem uma frase em 30, no Mal-Estar na Cultura, que é um texto bem importante, ele toca questões importantes que são desafiadoras para pensar as sexualidades contemporâneas, onde ele diz, olha, a apreensão do corpo como um todo é complexo. Do sexo biológico é mais complexo ainda. Como cada um de nós apreende psiquicamente, né, o sexo biológico. Então, quando o Freud está falando da anatomia destino, ele está falando que o sexo biológico é dado, isso é claro, o sexo biológico é dado. A identidade psíquica, a identidade sexual é construída. Construída como? No encontro da pulsão com o objeto. Nesses encontros, vamos nos constituir algo que é muito próprio, que isso não é algo de um determinismo biológico, e sim que, bom, como é uma construção, nós vamos encontrar as mais variáveis questões nessas questões entre
as diferenças anatômicas, como é que elas se inscrevem, de que ordem elas vão se escrever, por que caminhos elas vão se escrever. O que vai determinar isso? Vai determinar justamente o que nós vimos conversando desde o primeiro encontro. O que vai determinar como eu vou me apropriar desse corpo, que sentidos eu vou dar a ele, que formas ele vai conversar com o meu psiquismo como um todo, são os processos identificatórios. Né? Então, o que as diferenças anatômicas, por exemplo, que é uma pergunta que a gente pode ver, tem a ver com a identidade de cada um de nós, com a constituição psíquica de cada um de nós? Sim, é uma pergunta. Como é que o nosso corpo como um todo vai sendo libidinizado? Como é que os nossos órgãos genitais são libidinizados desde os investimentos das figuras parentais, que vão determinar as inscrições psíquicas nessas questões narcísicas, das identificações primárias, das identificações secundárias, como é que a gente vai elaborando os processos de luto no via-ser. Então, a ideia de uma anatomia ser destino, né, a gente tem que relativizar do que o Freud está falando. E isso vai ser claro nesses 2 trabalhos que ele traz isso, ele vai deixar muito claro, inclusive, claro, quando a gente reporta desde 93, que se trata de uma outra anatomia. Essa anatomia que vai dando sentidos. Essa anatomia que sabemos que ela deve ocupar um lugar de relevância, porque também ela implica que sujeitos queiram fazer resignização de sexo. Se eu quero fazer esse processo, significa que a anatomia tem a sua relevância. Qual a relevância, como, por onde, por que caminhos? Bom, aí é a história singular de cada sujeito. Ou seja, como vou tomar posse do meu corpo como um todo. Esse corpo, que lembrem, ele sempre vai carregar altos graus de estranhamentos. O nosso corpo é extremamente desconhecido. Ele é tão desconhecido que muitas vezes nós não escutamos porque não temos aparelho auditivo psíquico para poder captar as mensagens do corpo. Né? As doenças psicossomáticas, etc., elas estão muito mais distantes ainda, porque esse sujeito, a capacidade que o corpo representacional tem de se escutar, de se pensar, de se reinventar, o corpo psicossomático que habita a todos nós. Né? Quando eu digo corpo psicossomático, eu não estou falando só do corpo das ditas patologias psicossomáticas, ou se a gente quiser usar a palavra, as estruturas psicossomáticas. Eu estou falando da relação psicossomática que todos nós temos com o nosso corpo. Esse arcaico, esse primitivo, isso que não se transformou, isso que não fez novas ligações, isso que não chegou ao status de representação, esse corpo que não está sob o escopo da ideia de um desejo proibido buscando descarga, e sim que está numa outra ordem desse pulsional muito mais desgarrado. Esse corpo que está calcado naquilo que falamos várias vezes, que é esse universo do autoerotismo. O universo do autoerotismo é o grande universo cada vez que a gente quiser olhar essas questões arcaicas. Lembre que o universo do autoerotismo é o universo que antecede as identificações primárias, ele antecede a questão do narcisismo primário. Nós estamos num outro território. Quando nós podemos ter no psiquismo, digamos, 3 grandes territórios, se nós quisermos pensar. Né? Nós temos o território do autoerotismo, tempos primeiros dos inícios do aparato psíquico, as primeiras marcas psíquicas, né? Essas marcas mais anárquicas, que está no território dos traumas precoces, né? De algo que vai ficar pulsando ali em busca da possibilidade de dar novo destino. Então, nós temos o território do autoerotismo, nós temos o território narcísico, fundante do aparato psíquico, do eu ideal, que vai ser os teus desdobramentos no ideal do eu, da lógica do desejo, das identificações, dessas identificações primárias, que é o grande conceito, né? Porque as identificações secundárias, nós temos muito mais trânsito com elas. As identificações secundárias nos evocam muito mais as questões edípicas, triangulares. As questões das identificações primárias são muito mais desafiantes, porque elas justamente, esse arcaico, que lembrem que eu disse que o Freud, para poder falar sobre isso, para poder se aprofundar no universo das identificações primárias, não por acaso ele foi estudar a melancolia. Porque a melancolia dá um acesso a esse mundo arcaico, a esse poderio do objeto, que acho que é uma frase bem importante, não chega a ser uma expressão freudiana, mas de qualquer coisa, a força do objeto, nada é tão dramático, nada é tão claro quanto nos quadros melancólicos. Aquela célebre frase, a sombra do objeto recai sobre o eu, é uma frase extremamente emblemática e importante desse lugar e de um eu subjugado.
né, de um eu que vai ficar nessa lógica que depois, lá nos anos 20, o Freud vai falar a importância e o lugar da eterna repetição do mesmo, né, de algo que fica num trabalho circular, né, que é o que ele vai chamar esse trabalho melancólico, essa rebeldia melancólica que não galga a outras possibilidades de transformação. Então, esse território do alterotismo, o território das questões narcísicas importantes e fundantes do aparato psíquico, e o território mais sofisticado, digamos assim, de toda a complexidade das triangulações edípicas postas explicitamente. Sempre digo exposta explicitamente, porque o território narcísico, ele não é um território não edípico, como nós conversávamos a semana passada. Ele é o território das origens das questões edípicas. O complexo de Édipo tem toda essa origem narcísica, que é justamente esse primeiro grande tempo da saída do alterotismo. Então a gente remonta à famosa nova ação psíquica, que constitui o eu e o narcisismo, que tem todo um salto importante que nos joga nesse outro espaço, nesse outro território, né? E que, quando eu juntava para vocês, se a gente pensar que esses corpos, via o investimento parental e suas inscrições, vai criar todo um contingente. E eu tenho que falar algumas coisas, evidentemente, para não deixar em aberto a questão das escolhas de objeto. As escolhas de objeto, né, evidentemente, se a gente retomar a frase freudiana, que nós temos que olhar mais o caráter, ou se vocês não quiserem a expressão, a estrutura psíquica, e depois a escolha de objeto. Por muito tempo, então Freud em 20, e por muito tempo, a psicanálise olhou mais para a escolha de objeto do que para esse complexo identificatório que nós estamos repetindo desde a primeira quarta-feira, né? Nós estamos naquela lógica, recordar, repetir, elaborar, e ver o que a gente faz com isso, né? Para poder ampliar essas questões das identificações. Então, assim, quando Freud diz isso, é uma advertência importante e não é só dos anos 20. Por quê? Por que é uma advertência importante? Porque a psicanálise, por muito tempo, por suas limitações de estudo, de profundidade, de poder reler com mais profundidade toda a complexidade metapsicológica freudiana, ela ficou mais na escolha de objeto. Então, o que implica nós ficarmos mais na escolha de objeto? Nós corremos o risco, enquanto analista, de ficarmos mais no fenômeno externo do que no fenômeno interno. E isso é uma condição muito aguçada em cada um de nós, olharmos o fenômeno externo, né? E nada mais claro de olhar o fenômeno externo, por exemplo, e olhar uma escolha de objeto feita, né, vamos ser reducionista, uma escolha de objeto feita entre um homem e uma mulher e determinarmos que isso é uma escolha de objeto heterossexual. Isso é uma pobreza analítica de qualquer analista, porque nós não podemos considerar que aquele casal está fazendo uma escolha de objeto heterossexual desde do sexo biológico, né? Desde o gênero que é um homem e uma mulher. Se nós olharmos nisso, nós vamos estar com uma visão extremamente reducionista, que ela pode se comprovar ou não. Por quê? Nós temos que olhar o quê? A vida fantasmática desse casal. Se nessa vida fantasmática desse casal, essa escolha de objeto, pensando no casal, é uma escolha de objeto heterossexual, porque heterossexual, em algum momento, o Freud também vai usar como fenômeno a questão do heterossexual ou de uma escolha de objeto edípica. Edípica no sentido que tem a triangulação, que tem a marca da alteridade, que tem a marca das diferenças, né? E libido homossexual, muitas vezes, lá no texto do Narcisismo em especial, o Freud vai utilizar como sinônimo de libido narcísica, né? Então, quando ele faz esse jogo, ele está nos convidando a olhar a vida psíquica desse sujeito. Então, o que significa? Que eu posso ter um casal desde o fenômeno externo, com uma libido, com um quadro de escolha de objeto heterossexual, mas na vida psíquica, a escolha de objeto deles ou homossexual ou narcísica. Homossexual no sentido de não discriminar as diferenças, né? Nós podemos pensar, por exemplo, se a escolha de objeto num casal que tenha a perversão como estrutura de base, estrutura importante, a escolha de objeto que eles estão fazendo não é uma escolha de objeto a priori heterossexual. É uma escolha de objeto provavelmente narcísica, fusional, indiscriminada, e o outro é buscado como fusão, e não como seria uma possível escolha heterossexual, que seria uma escolha de objeto no sentido de complemento simbólico. Então, o esforço que a gente tem que fazer para sair dessa lógica
externa para a lógica interna e nos tentar apropriar do processo identificatório que constitui esses sujeitos é um esforço muito grande. É a mesma coisa de nós olharmos um casal, desde o fenômeno externo, um casal homossexual, né? 2 homens ou 2 mulheres, desde o fenômeno interno, não precisa de nós, analista, para dizer que aquele é um casal homossexual. Enquanto gênero, sim. Enquanto vida psíquica, eu não tenho a mínima ideia. Eu só vou ter ideia disso à medida em que eu puder saber da vida desses sujeitos e ver como é que eles transitam e se é uma escolha de objeto heterossexual, ou, se nós quisermos a expressão, se é uma escolha de objeto mais edípica, ou seja, onde tem a marca do terceiro, a triangulação, todas as questões importantes. Então, o que permeia essas escolhas? Né? Que tipo de escolhas feita? Nós não podemos olhar para o projeto externo. Claro que não podemos. Poder olhar, a gente pode, ele faz parte do contexto, mas não é dele que eu vou poder inferir como é que funciona a dinâmica psíquica desses sujeitos, o que predomina nesses sujeitos. E isso nós só passamos a olhar, a psicanálise amplamente falando, nós só passamos a olhar essas questões com uma lupa, vamos dizer, um pouco mais de profundidade, a partir do quê? A partir das famílias homoparentais. Porque quando começaram as famílias homoparentais, provavelmente ali nos anos 90, 2000, né, de forma mais explícita, quando surgiram as famílias homoparentais, o desafio estava posto, né? Porque o discurso de alguns psicanalistas nesse primeiro momento é que isso por si só seria um caldo de cultura de questões psicopatológicas, né? Porque nós estávamos olhando o fenômeno, nós não estávamos nos ocupando de quem era a vida psíquica desses sujeitos, de que se tratava esses sujeitos, né? Como é que os modelos identificatórios desse sujeito, qual é a relação que eles tinham com o outro, etc. Nós passamos a olhar porque nós fomos desafiados pela cultura. A cultura botou o dedo na moleira dos analistas, porque a primeira resposta, né, e não estou dizendo que eles eram assim, nós somos melhores, a primeira resposta que se deu a esse movimento pelo desconhecimento, né, e por estarmos presos a um padrão, que é uma acusação que fazem a psicanálise relevante, heteronormativa, sim, porque nós éramos heteronormativos, nós tínhamos um padrão engessado e que não é o pensamento freudiano. Se a gente se aproxima do Freud e vai debulhando, e quando eu falava dos 3 ensaios, o 3 ensaios, para mim, ainda é a coisa mais inovadora que nós temos sobre as questões da sexualidade humana, no sentido que o Freud propõe ali nesses 20 anos de trabalho dele. Mais inovadora e mais criativa, porque tem coisas extremamente importantes que ele já vai dizendo ali e que a gente não se dá a dimensão do que ele está dizendo em relação... Porque eu estou dizendo para vocês, não é meramente uma leitura minha do que está... mas é uma leitura do que está posto, que a gente vai gotejando e vai encontrando esse Freud repensando, refazendo. Por exemplo, quando ele diz em 30, é uma grave injustiça esperar que todas as pessoas tenham a mesma forma de satisfação sexual. Ele diz que é uma grave injustiça social isso. Em 30 ele já dizia isso, porque ele dizia que a sexualidade humana é muito maior do que isso. Eu sempre cito que acho que uma das frases mais brilhantes do Freud nos 3 ensaios é como ele nomeia o primeiro ensaio. Ele chama de aberrações sexuais. Essa frase, ela é de uma frase, um título, frase, né, de uma exuberância importante, significativa. Ele está falando do quê? Que a sexualidade humana é aberrante. Né? A sexualidade humana é aberrante porque ela rompe com a ideia da reprodução. Reproduzir não tem a ver com a sexualidade psíquica propriamente dita, evidentemente, pode ser um dos destinos ou não da sexualidade. Ele fala de uma disposição perversa polimorfa, ele fala de toda uma sexualidade, uma vivência infantil importante e significativa, e lá ele vai usar termos bem importantes para dizer que todos nós carregamos algo da pedofilia, da zoofilia, da necrofilia. Ele diz, isso é humano, isso não é eles são assim, nós não somos. Então, a sexualidade humana ser aberrante, nesse vários sentidos, o Freud dá uma grande... E desde a primeira versão dos 3 ensaios, né? Porque é muito interessante quando a gente lê os 3 ensaios na versão de 5 e na versão de 20, porque tem todos os adendos. Mas já na primeira versão, ele tem algumas coisas bem importantes, que é no início do século XX, né? 1905 ali, ele lança as coisas sobre isso. E, então, essa complexidade... Então, eu dizia, a cultura passou a nos causar desconforto, e desconforto que nos obrigou a olhar coisas que nós dávamos como sabida, ou dávamos como uma questão que já estava resolvida, que, por exemplo, as escolhas de objeto, e o que essas escolhas de objeto significavam.
né? Assim como a homossexualidade foi o grande desafio freudiano, ou do seu tempo. Por que a homossexualidade, o Freud começa toda uma discussão, e uma grande, lá em 1905, justamente com a questão de tirar a homossexualidade de uma questão biológica. Isso é uma tendência até hoje, quando volta-se algumas questões sobre as novas configurações, como diz, desde sempre o sujeito é assim, como se fosse um determinismo biológico e não produto de uma história. Uma história com os objetos primários, como a história de todos nós. Como ela começa, como ela vai se enredando, por que caminhos, é o que nós tentamos trabalhar, é o que nós tentamos pensar, é o que nós tentamos resgatar em Freud, quando o Freud diz, a ontogênese repete a filogênese. O que a gente tem resgatado? Que todo esse processo filogênese e ontogênese, como é que ela se dá? Via processo identificatório. Como é que cada um de nós apresenta a sua história e a história da espécie para os seus rebentos? Como é que isso é reeditado? Como é que isso volta? Porque isso, então, implica uma ideia de construção, implica uma ideia de como é que se dão as relações e como é que vai se dando essas comunicações de inconsciente, né, de geração a geração e na história. Então, assim como os homossexuais, lá em 1905, foram também motim para o Freud trabalhar questões importantes, né? Todo o primeiro ensaio, parte dele, ele vai trabalhar sobre essa questão, ele vai trazer essa questão, né? Inclusive, vocês sabem, com toda essa questão, né, muito clara no pensamento freudiano, de que homossexualidade não é perversão, que homossexualidade não é... que a homossexualidade é algo da estrutura humana. Ele vai dizer, toda escolha de objeto heterossexual é precedida de uma escolha de objeto homossexual. Ou seja, todos nós vivemos na nossa história infantil, independente se a escolha definitiva da puberdade vai ser uma escolha de objeto homossexual, e todos nós já vivemos isso nessa história infantil. Nós somos tributário de uma constituição psíquica que vem de uma questão homossexual, de uma questão narcísica, de uma questão que vai se transformando ou se firmando neste lugar. Então, ele é um cara que vai dizer isso desde muito cedo. Então, ele vai tirar a homossexualidade do inatismo para atrair pela questão de uma constituição psíquica. Ele diz, não são o homossexual, como em algum momento tentaram pensar como uma espécie de terceiro sexo. Ele diz, não é um terceiro sexo. A homossexualidade é algo que nos constitui e que alguns sujeitos, ele vai usar expressões importantes, ele vai usar os 3 ensaios, ele vai falar de variações dentro de uma escala fisiológica. Entre elas, então, a homossexualidade e a heterossexualidade, como é que isso vai se combinando, como é que isso vai se dando nas escolhas do sujeito. Né? Então, assim como então, as homossexualidades desacomodaram e muito, né, o pensamento, a própria sexualidade infantil no início do século XX, quando nasce a psicanálise, nós vamos recebendo vários desafios. E o desafio contemporâneo, nós temos todos esses desafios, nunca fomos tão desafiados, né, a poder compreender como é que a constituição psíquica, como é que o processo identificatório, como é que as capacidades de renúncia de cada um de nós vai se dando nesses processos, como é que se dá a velha questão, né, porque toda essa problemática, né, nós voltamos a discutir a questão assim, né, do como é que essas diferenças, como é que a falta vai nos constituindo, de que forma, né, as renúncias necessárias, estruturais, vão ser feito vida fora em cada um de nós, né? E que isso vai determinar o que vai ser uma escolha de objeto homossexual, o que vai ser uma escolha de objeto heterossexual, o que vai ser uma escolha de objeto bissexual, né? E a escolha de objetos bissexuais, principalmente na adolescência, tem sido uma constância, né, de uma forma muito mais intensa do que o vivido, provavelmente, nas nossas gerações. Né? Então, hoje, as escolhas bissexuais, esses trânsitos, esse intercâmbio, ele se faz de forma muito mais intensa, muito mais premente do que era algo que as gerações anteriores provavelmente vivessem isso na fantasia. Quando Freud fala fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, lá em 1908, então ele trazia claro, né, quanto isso era fantasiado de alguma forma e implicava, inclusive, nas questões da histeria, de como poder fazer suas escolhas. Né? E hoje, né, há algum tempo, nós vivemos toda essa complexidade de escolhas. Claro, eu já falava semana passada, a gente sempre tem que falar, né, que a gente está falando de escolha e de escolha do inconsciente. Toda vez que um analista está falando, nós não precisaríamos dizer, mas é importante dizer para não ficarmos achando que isso é escolha do consciente.
Ninguém escolhe um objeto heterossexual, ninguém escolhe um objeto homossexual no sentido do pré-consciente. É uma escolha produto dessa grande complexidade que é o inconsciente, que aloja todas essas questões mais fundantes e mais elementares, que vão determinar a forma e por onde vão ser se dadas essas escolhas de objeto. Mas as escolhas de objetos bissexuais, eu acho que é uma das grandes questões contemporâneas. Muito mais, talvez, que a escolha de objeto homossexual e heterossexual, que permeia a história de cada um de nós, que estão implicadas nos vínculos fraternos também. Psicologia das massas, quando Freud vai falar sobre o vínculo entre as massas, ele vai falar de um trânsito que tem a ver com essa libido homossexual. Homossexual, evidentemente, dessexualizada. Ele faz a questão de dizer, mas é uma libido homossexual, que une as massas, que une os grupos, independente de que sexo nós estamos falando. Por que uma libido homossexual? Porque ela está dessexualizada e aí está implicada na forma como os grupos, os coletivos se unem em prol de, né? Então, agora, talvez as escolhas mais complexas e escolhas que estão nesse trânsito, nesse ínter, né, que são as escolhas de objetos bissexuais, evidentemente na adolescência, e tem toda uma outra discussão que está na ordem do dia, é como é que se dão essas escolhas de objetos em sujeitos adultos, vamos dizer, entre aspas, se é discutível, de que se trata, se escolhas de objetos bissexuais na vida adulta, isso tem a ver com pontos de fixação, não é fixação, isso é a discussão que eu acho bem pertinente, bem importante, de que lugar é esse, né? Se é um lugar de uma premência narcísica, é uma possibilidade, já que na escolha de objeto heterossexual ou uma escolha de objeto homossexual, está implicado sempre um grau de renúncia. Ambos estão renunciando, né? Esse papo que o homossexual, não, o homossexual está renunciando e está renunciando uma parte da sua libido heterossexual, digamos assim. Assim como o heterossexual renuncia um quanto dessa libido homossexual em nome de uma corrente que é mais predominante. O Freud gosta muito dessa palavra correntes, porque ele vai sempre defender que isso vai seguir em nós. Quando eu falava da bissexualidade edípica, eu estava falando de que essas correntes do feminino e do masculino seguem presente com alguma predominância. Em algum momento, o que é predominantemente mais masculino pode vir a ser mais feminino, de acordo com circunstâncias, cenários e coisas, né? Então, a ideia da corrente é importante. O Freud também fala, lá no caso da jovem homossexual, que também é uma coisa importante, é que ele diz a importância também que os homossexuais possam resgatar a sua corrente heterossexual. Quando ele diz resgatar a sua corrente heterossexual, não com a ideia de transformá-los em heterossexuais, mas com a ideia de eles poderem se apropriar de uma atividade importante que, dentro do pensamento freudiano, que o masculino representa, né? Assim como nós podemos resgatar a nossa libido, a nossa corrente homossexual, em termos, lembram, da intimidade com o feminino, que é uma condição importante que o Freud fala para a capacidade de pensar, transformar, né, que isso tem a ver com essa intimidade com as questões do feminino. Mas, pessoal, falei uma série de coisas, eu queria que a gente pudesse seguir conversando aí sobre questões que nós tangenciamos, falamos durante esses 3 encontros, e a ideia é que esse último encontro também sirva para a gente ir pensando, conversando, discutindo essas coisas que esses encontros têm a pretensão de ser um gatilho, de ser um start, para que a gente possa, desde o pensar freudiano, e evidentemente com os links de vocês, os estudos de outras áreas do conhecimento, mas a ideia é fornecer alguns subsídios dessa matriz fundante importante. Eu só me dei conta que eu não falei de uma coisa extremamente importante e que é uma das contribuições, entre tantas, né, que tem um conceito que o Freud trabalha lá nos 3 ensaios, que tem a ver um pouco com essa constituição psíquica e com as escolhas de objeto, né? É um conceito que está lá, vai merecer uma nota de rodapé longa nos 3 ensaios, no primeiro ensaio, que é justamente quando o Freud conversa com o Ferenczi. Ele tem uma conversa com o Ferenczi sobre um conceito do Ferenczi, que é um conceito extremamente vanguarda, é um trabalho do Ferenczi de 1914, né? Que o Ferenczi propõe homoerotismo de sujeito e homoerotismo de objeto, né? E o Freud vai trabalhar esse conceito, vai dedicar, e olha, o Freud não é das pessoas que vocês saibam, assim, de dar muito espaço mesmo para os pioneiros. Ele cita, né, vários, o Otto Rank, em algum momento, o Hans, o
o Otto Rank, ele cita o pastor Pfister, né? Ele cita alguns, mas ele dedicou uma nota enorme para falar desse trabalho do Ferenczi na última edição dos 3 ensaios de 20, desse trabalho de 14. E por que a ideia de homoerotismo de sujeito e de objeto pode nos interessar, né, além da leitura ferenziana, o que o Freud traz? Porque o Freud faz ali, retoma essa diferença que é do Ferenczi, né, que o homoerotismo de sujeito é o Ferenczi dizendo, bom, a escolha de objeto homossexual. Então, o sujeito busca um objeto homossexual. O homoerotismo de sujeito não necessariamente tem que ser um homoerotismo de sujeito. O que é um homoerotismo de sujeito? Ele diz, é um sujeito que se sente uma mulher e que pode buscar um objeto homossexual. Né? Então, uma coisa é o homoerotismo de sujeito, que é sentir-se uma mulher, ou uma mulher se sentir um homem, né? E outra coisa é o homoerotismo de objeto. Podem estar juntos ou não. E o Freud resgata isso para explicar a importância do homoerotismo de sujeito, e o exemplo que ele vai utilizar, eu acho que o Ferenczi também usa, mas ele vai utilizar, é justamente porque ele vai dizer, então, porque tem o homoerotismo de objeto sem ter de sujeito, é que a gente pode encontrar homens viris que procurem um outro homem como objeto de desejo. Porque o homoerotismo de objeto significa que esse sujeito tem toda uma identificação, vamos dizer, com a virilidade paterna, e, de um outro lado, tem uma identificação na escolha de objeto com a questão materna. Né? Então, então tem um homoerotismo só de objeto e não de sujeito. Na sua gama identificatória como um todo, ele tem um predomínio do que remete às suas identificações com o pai. Na escolha de objeto, ele tem uma identificação com a questão materna. Isso, então, é uma abertura que o Ferenczi já tinha em 14, para que a gente pudesse entender uma série de coisas sobre a homossexualidade e não dessa visão reducionista que se teve em algum momento, que homossexualidade era igual à perversão. Não, eu posso ter escolha de objetos homossexuais e neuróticos, em psicóticos ou perversos, se eu pegar as 3 estruturas. Né? Pode ter essas escolhas porque esse homoerotismo de objeto. O homoerotismo de sujeito é o sujeito se sentir como uma mulher ou se sentir como um homem. Bom, qual vai ser o destino disso? Pode ter uma escolha de objeto homossexual ou não. Então, a ideia disso já tem toda uma vivência, todo um pensamento nos anos 14, há mais de 100 anos atrás, esses homens já conversavam dessas diferenciações, desses processos identificatórios, de o que implica, e não naquilo que às vezes se fala reducionistamente, é pegar uma faceta. O sujeito que vai ser um heterossexual tem uma identificação com o pai, escolhe alguém como objeto, como a mãe. Isso é uma parte da história. A outra parte, onde é que estão as identificações com a mãe nesse homem? Onde estão a identificação nessa mulher? Isso o Freud diz, e diz claro. Eu falava para você sobre o arco identificatório que ele cita lá em 23, né? Toda a complexidade identificatória que existe mais além do Édipo direto ou invertido, que muitas vezes é criticado. Tem toda uma gama de possibilidades, e essa gama de possibilidades tem a ver com as várias facetas das figuras parentais, que parte das figuras parentais vão se linkar e se estruturar dentro do psiquismo de cada um de nós. Isso transcende a questão do gênero. O gênero é um dos elementos, não é, de novo, o elemento. E aí a gente teria uma discussão muito rica para fazer com a Butler entre sexo, gênero e desejo. Então, acho que é uma discussão bem importante, bem rica, desde o viés da psicanálise, evidentemente, que nos tocaria. Como é que a gente conversaria com isso, tendo como escopo o processo identificatório freudiano e como é que isso vai se organizar no psiquismo e que essa dialética entre sexo, gênero e desejo, como é que ela vai ter como resultante. Mas, pessoal, vamos lá, que eu já falei bastante e fiquei com o compromisso de ouvi-los e ouvi-las. Então, você desculpa, eu caí agora um pouco, a minha internet caiu, não está muito boa. Então, obrigada, Paim. Então, está aberta aí a discussão para quem quiser fazer perguntas, né? Abrir aí se de alguma maneira, né, Paim, introduziu aqui, né, o texto 905, né? Também, né? Acho que
Pensei que hoje a gente ia conversar melhor, vocês já estão mais soltos, não estão tão tímidos, já estamos aí. Mas eu acho que a gente tem que processar, Paim. É muita coisa, você vem com muito, aí a gente tem que pensar para poder devolver, né? Daqui a pouco surge. Tá bem. Acho que até você já introduziu um pouco também a questão dos 3 ensaios, né? Nessa sua fala agora. Sim. Eu acho que eu introduzi algumas coisas dos 3 ensaios, porque, por tudo isso, mas acho que os 3 ensaios eu acho ele fascinante, assim, né? Inclusive, às vezes, quando eu falo sobre ele, eu faço uma crítica aos institutos, porque os 3 ensaios, por incrível que pareça, às vezes ele é visto de forma recortada. Claro, os 3 ensaios é longo, né? É praticamente um livro, né? Mas muitas vezes ele é recortado nas formações, e eu acho um crime a gente recortar um texto freudiano, porque a gente perde coisas importantes, mas às vezes é preciso. Vai, Daniele, você vai falar? Você me leu o pensamento. Não, é porque eu fiquei só chateada porque eu perdi o início hoje. Eu não sei se foi falado alguma coisa que eu estava pensando, mas quando ele estava falando sobre ontogênese e filogênese para Freud, eu fico às vezes encasquetada sobre essa questão da pulsão e o instinto, né? Como é que... Porque esses processos identificatórios, porque teve um momento que ele pensou em pulsão de autoconservação, né? E isso teria a ver, não exatamente uma pulsão, né? Mas seria também instintual, talvez, não é? Eu não sei, eu acho tão interessante como é que essa evolução do pensamento, eu gostaria de entender um pouco mais, eu fico pensando sobre esses processos identificatórios e essa questão da ontogênese, a filogênese, é um negócio assim que me interessa, né, por causa desse transgeracional, né, dessa herança que a gente vem da filogênese para a ontogênese, muito interessante, né? Sim, Daniela, eu acho que é bem importante, são questões às vezes polêmicas no pensamento freudiano, a questão da filogênese e da ontogênese, e eu volto a falar algo que eu conversei com vocês, não lembro se no primeiro encontro, que uma questão bem importante, que eu acho que ela abre as portas para essa questão dessas heranças, né? Seja a herança, então, arcaica, seja a herança da espécie, que é a filogênese, a questão da própria ontogênese, como é que isso se repete na história de cada um de nós, né? E eu acho que, nesse sentido, é bem importante nós retomarmos aquele conceito que está lá nos 3 ensaios, de 15, que é a disposição, né? A disposição, quando Freud fala que é uma potencialidade de vir a ter. Então, essa concepção que nós não nascemos humanos, nós vamos nos tornar humano, né? Isso tem a ver que o bebê dito humano, ele não é humano, ele vai vir a ser humano. Para vir a ser humano, ele precisa de um outro, né? Um outro que entra em cena, que tem a ver com o processo de hominização, né? O Freud fala dele muito bonito, de forma bem clara, quando ele fala do Moisés. Tanto que quem gosta de herança transgeracional, gosta dessas questões todas, o grande texto é o Moisés e o monoteísmo. É começar pelo fim da obra, né? Já que o Moisés é um dos textos lá que ele escreveu entre 34 e 38 e publicou em 39, né? Um dos textos finais dele. Então, toda vez que a gente vai trabalhar sobre essas questões, rever Moisés é sempre um grande convite, porque lá o Freud vai trabalhar muito essas questões das heranças. Então, mas a ideia de disposição, que já está aqui em 20, ela é extremamente importante, porque essa potencialidade de vir a ser, né? Isso é um pouco o conceito de virtual, né? O Pierre Levy, quando define virtual, ele diz que virtual é um estado potencial de, quando acontece já não é mais, né? Então, a disposição também é uma potencialidade virtual de vir a ser bissexual, de vir a ter o complexo de Édipo, todas as questões das fantasias originárias, que nós nem conversamos sobre elas. O Freud tem uma ideia, nesse primeiro tempo aqui, até os anos 20, ele tem uma ideia de algo mais constitutivo, porque toda a teoria da pulsão sexual,
que é a teoria que vai calcar e vai trabalhar o pensamento freudiano desde os 3 ensaios, digamos, onde a teoria da pulsão sexual ganha mais envergadura teórica, até 20, ele vai trabalhar, então, com a ideia que a pulsão sexual tem a fonte no corpo, e a pulsão sexual tendo a fonte no corpo, ela, por si só, ela é protagonista de uma pré-história que vai sendo escrita psiquicamente a partir do encontro com o outro, a partir do encontro com o objeto, né? Então, a ideia que lembra que eu falava para vocês, né? Até os anos 20, o Freud vai dizer a mãe como a grande sedutora, ela tem a função de abrir as zonas erógenas. As zonas erógenas estão ali esperando que a mãe invista e ela vai acordar as zonas erógenas, oral, anal, fálica, genital, assim adiante, né? Então, até os anos 20, essa questão da filogênese, ela fica um pouco grudada com uma ideia mais constitutiva, né? Como algo dado que vai sendo só desenvolvido. Depois dos anos 20, nós começamos todo um trabalho diferente, e aí entra a psicologia das massas, etc., importante, aí entra toda uma complexidade da qual eu me sinto mais tentado a reconhecer a validade dela, que é toda uma problemática dessa ontogênese, da filogênese via processo identificatório. Por isso que eu sempre digo a importância lá na psicologia das massas, quando Freud retoma, lá no ponto 10, a ordem e a massa. Quando Freud retoma lá a ordem e a massa, e aquele capítulo é genial, porque ele volta a trazer o pai da horda via processo identificatório. Então, essa ontogênese, filogênese, ou que tu gosta da transgeracionalidade, ela está implicada nesse processo identificatório, desde o pai da horda até as histórias que vão perpassando os povos, as raças, as nações, e como é que ela vai ser inscrita psiquicamente. E quanto mais a gente se apropria de uma ideia via processo identificatório, nós estamos no terreno onde é passível produzir transformação, né? Porque quando nós entramos no terreno de algo herdado geneticamente, nós não temos muito o que fazer com o que é herdado geneticamente. Isso vai além do escopo da psicanálise. Nós podemos trabalhar com aquilo que é da ordem das questões identificatórias, dentro das mais primárias, as mais sofisticadas. Aí a gente tem um trabalho para fazer, nós temos toda essa possibilidade de produzir desidentificações, que não é uma palavra freudiana, mas é o que a gente faz, né? Desidentificar-se de algo que é mais alienante em algo mais próprio. O trabalho do luto é um trabalho transformador das identificações. Mas, então, essa problemática, ela ganha um outro contorno e ela se torna muito mais relevante depois dos anos 20, e que aí a teoria das identificações, elas passam a ser a grande questão freudiana, né? Tanto que em Moisés, ele vai falar do todo um processo identificatório dele com Moisés. Além da sua própria história da psicanálise, ele vai se pôr como objeto de estudo e vai falar como é que ele e o Moisés vão se constituindo como sujeito. Obrigada. Alguém fez algum comentário que eu fiz uma propaganda dos 3 ensaios. Eu posso falar do Além do Princípio do Prazer, eu posso falar do problema econômico do masoquismo também, eu posso também deixar algumas questões para a gente poder conversar sobre... Pode falar sobre o problema econômico do masoquismo à vontade. Toda a destrutividade humana aí. Aqui, Nath, tem uma pergunta, não sei se você viu, né? Não. O Heitor Fernando Bonfim. Olá, Inácio. Poderia falar um pouco mais sobre a frase emblemática do Freud, a sombra do objeto caiu sobre o eu? E, se possível, poderia falar também um pouco mais sobre esse olhar à vida fantasmática? Tá, eu posso. Tudo bom, Heitor? O Heitor nós conhecemos só de Instagram. Agora que eu sou um cara das redes sociais, eu tenho Instagram há algum tempo, tal, então... Ele está te seguindo. Então, Heitor, Estamos eu também seguindo sigo o os Heitor. outros aqui. Sim. Mas a frase que o Heitor nos pede, fala, né? Ela é uma frase importante, é uma frase que o Freud vai cunhar, né, lá em 15, em Luto e Melancolia,
né? E quando ele fala da sombra do objeto, é importante porque, assim, né, eu sempre brinco e falo, né, que a sombra é que assombra, né? Porque a sombra fica como uma espécie de fantasma, né, da qual o sujeito não consegue se desvencilhar. Ficar à sombra do objeto é ficar subjugado ao objeto. Que objeto? Evidentemente, os objetos primários, que numa linguagem nossa é ficar preso a essas identificações primárias. Quando Freud diz que na melancolia, quando há a perda do objeto, o sujeito regride para a identificação. Claro que está falando do sujeito adulto, perda do objeto, perda do objeto amoroso, perda do ideal, uma perda que acione, né, o desamparo do melancólico. Quando o melancólico é abandonado pelos seus objetos internos, o que ele faz? Ele retorna para o lugar de onde ele nunca saiu. Por isso que a gente diz retorno, que na realidade não é retorno, né? É só uma nova luz a algo que sempre esteve ali. Por quê? Porque o melancólico, por excelência, ele faz escolha de objetos narcísicas. Se ele faz escolha de objeto narcísica, os possíveis objetos de interesse dele, de objeto amoroso, pegamos como exemplo, são objetos que reproduzem as figuras das identificações primárias. Então, quando ele escolhe alguém nessa marca. Quando o objeto desaparece, o objeto externo, ele regride para a identificação, por quê? Porque é o que ele tem, é o lugar de onde ele nunca saiu. Então, ele fica assombrado naquele lugar, ele retorna àquele lugar e ele fica identificado com o objeto perdido. Perdido, lembrem, que na realidade não foi possível perder o objeto, porque o que desenvolve o psiquismo e as identificações secundárias é podermos perder o objeto e termos a ele só como processo identificatório. Então, o processo de identificação se dá de forma mais contundente quando a gente consegue, então, separar-se do objeto. E o que Freud diria? Os famosos parricídios simbólicos. Parricídios simbólicos é poder, de alguma forma, fazer o assassinato das figuras parentais, e isso é extremamente libertador, que permite o sujeito crescer, avançar na vida, ir mais além das figuras parentais. Né? O grande exemplo que o Freud nos deu da impossibilidade do parricídio simbólico e, ao mesmo tempo, né, toda a problemática melancólica indireta é Arruinados pelo Êxito. O Arruinados pelo Êxito é justamente isso, o sujeito não poder avançar e ocupar lugares que remeteriam a sobrepujar a figura parental. Diante desse lugar, o sujeito regride, retorna e perde o lugar, né, perde a função, faz alguma merda, alguma coisa. Ou seja, o Arruinados pelo Êxito é a marca também de estar assombrado pelo objeto, mesmo que às vezes não seja um quadro melancólico clássico. Então, a sombra do objeto que recai sobre o eu é a grande marca de vivermos, né, seguindo sendo duplo das figuras parentais. O sujeito que está impedido de ousar questionar os mandatos parentais. Se nós fôssemos trabalhar com a lógica de totem e tabu, o que significa estar sobre a sombra do objeto? É seguir, né, subordinado aos mandatos endogâmicos. O que são os mandatos endogâmicos? Filho meu, somente meu. E tu não pode ousar, porque ousar questionar o quê? Os ideais parentais. Cada vez que esse sujeito ousa questionar os ideais parentais, é como se essas figuras dissessem, se fores assim, filho meu, não és mais. Né? Então, isso é seguir a sombra do objeto, isso é não poder rebelar-se, e por isso que a questão da melancolia, cada vez mais nós temos trabalhado, mais além da melancolia clássica, que eu já falei para vocês, mas volto a falar, porque para mim é muito importante isso, porque a melancolia clássica, o melancólico, com os autorreproches, desvalia, etc., é um problema clínico importante, significativo, mas a melancolia estrutural que nos habita, ela tem a ver com todos esses desinvestimento vida fora, de sujeitos que seguem, sem ter a dramaticidade da melancolia, mas seguem mais desafetados, seguem sem a impossibilidade de entrar no conflito genuíno. Né? Isso que talvez alguns... Agora não se usa muito essa expressão, acho que é uma expressão da Joyce, mas um tempo se usou a expressão, mas eu acho ela importante, que tem a ver com o que eu chamava normopatas, que tem a ver um pouco, tanto que a Joyce tem aquele livro, né, em defesa de uma certa normalidade. Acho que é um dos livros mais antigos dela e é bem interessante, em defesa de uma certa anormalidade, que é justamente, né, a possibilidade de entrar em conflito, inclusive, com as leis parentais, né? E quando tu está sobre a sombra do objeto, tu está impedido isso e está mais do que nunca preso a essas identificações primárias que seguem,
reeditando o mesmo script, segue preso à lógica de um eu ideal, sem poder vir a galgar um ideal D, porque o ideal D é o que seria mais libertador na vida de todos nós, que é o que eu posso vir a ser, por que caminhos eu vou trabalhar, por que possibilidades eu vou ter, né? E quanto mais melancólico, tanto que a melancolia é uma patologia dos ideais, né? Se a gente quiser usar um outro termo para ela, ela é uma patologia dos ideais. Ela é uma patologia por excelência narcísica, né? E no que o narcisismo, se fôssemos usar a linguagem do Green, o que o narcisismo de morte tem de mais proeminente, né? E lembrem, quando a gente fala daí da melancolia enquanto estrutura de base, é aquilo que todos já falamos desde o primeiro encontro, né? É um quanto nosso que não elabora a perda dos objetos primários, né? O Freud tem uma expressão lá no compêndio, no último trabalho dele, ele estava falando da mãe, da grande sedutora, etc. E ele sempre vai dizer assim, né, que na realidade todos nós, independente de sermos amamentados no seio, na mamadeira, etc., todos nós vamos ter a crença que fomos menos amamentados do que devíamos, ou do que gostaríamos. Ou seja, a eterna falta. E ele diz isso literalmente, né? Nós sempre vamos acreditar que fomos menos amamentados do que deveríamos, do que gostaríamos. Porque, de fato, sim. Porque esse objeto não é pleno, esse objeto é faltante, e eu vou conseguir ficar com parte dele em mim, parte eu não vou seguir, né? Por isso que é tão importante e tão divisor de águas quando Freud, daí nos anos 20, teoriza a pulsão de morte. Lembre que com a teoria da pulsão de morte é que ele vai ter substrato metapsicológico para falar do desamparo. Antes do conceito de pulsão de morte, ele fala do desamparo, mas ele não tem substrato metapsicológico. Ele trata do desamparo como um fenômeno clínico que ele reconhece, que existe, mas ele não tem como fundamentar o que é o desamparo. E o desamparo, depois dos anos 20, ele vai dizer assim, o desamparo é o desgarrado da pulsão de morte, que emerge do corpo e que vai ser em torno do desamparo que nós vamos nos constituir como sujeito. Toda a gama identificatória, toda a gama representacional, ela vai existir para dar contorno ao desamparo, né? E o que é o desamparo? Esse quanto da pulsão de morte que não vai se deixar apreender e que vai seguir, né, exigindo o trabalho da libido, da pulsão sexual, e a libido vai trabalhando o que ela pode, mas sempre comprometida naquilo que todos nós sabemos, que é o caráter demoníaco da pulsão de morte, né? Que é ela que impera no final dos tempos. No começo, no meio e no fim. Ela está sempre em todos os tempos. Perfeito, muito obrigado, Paim. Ficou bem claro. Me intrigou essa frase, né, do Freud. Eu nunca entendi muito bem, né, mas agora ficou mais claro. Obrigado. Paim, Ivone, você poderia... você poderia explicar novamente sobre a relação Freud e Fênese, da relação objeto, porque, para mim, confesso para você, fiquei um pouco confusa. Ficou bastante confuso para mim. Certo. A questão do homerotismo de sujeito e de objeto, que eu conversei antes, Ivone. Isso, porque essa relação aí que Freud pensa e Fênese também, né? Uhum. Acho que nesse meio aí, para mim, ficou um pouco confuso. Então, assim, vamos ver como é que a gente pode retomar e ver se eu consigo ser um pouco mais claro. É uma ideia bem importante, esse conceito que Freud trabalha lá no primeiro ensaio. E vamos ver se eu consigo dizer as mesmas coisas de uma outra forma que consiga ser um pouco mais claro, Ivone. Assim, por exemplo, vou tentar de uma outra forma. Como é que a gente poderia, metapsicologicamente, por exemplo, explicar que um sujeito, né, lembrando assim, por exemplo, que a questão da homossexualidade, então, por muito tempo, eu que sou dos mais antigos daqui, né, e quem é da geração como eu, nós aprendemos por muito tempo que a homossexualidade era igual à perversão, uma estrutura perversa, né? Então, isso a gente aprendeu, isso a gente reproduziu e achávamos que era assim, né? Então, que na homossexualidade,
enquanto escolha de objeto, era do rol da perversão, sustentado pela desmentida ou pela Verleumdung freudiana, né? Então, seria isso. Então, nós estudamos e pensamos por muitos anos isso. À medida que a psicanálise foi avançando, foi se relendo, foi se reinventando, começaram a surgir outras perguntas. Tanto que essa ideia de homossexualidade igual à perversão foi o que sustentou, até 2000 e alguma coisa, a proibição de homossexuais fazerem formação analítica. Um dos argumentos era justamente que se tratava da perversão, e a perversão seria contraindicada, essas questões todas, balizado numa suposta teoria sobre essas questões. Então, mas chegou algum momento então, que a psicanálise teve que repensar amplamente. Evidentemente, quando eu falo da psicanálise, não significa que todos os psicanalistas pensavam assim, mas a maioria dos psicanalistas tinham essa compreensão, e a minha geração, né, trabalhou, estudou como sendo um fato. Mas daí começou a se questionar, bom, mas pareceria que teríamos sujeitos neuróticos com escolha de objetos homossexuais, né? Como explicar isso? Por que caminhos a gente iria explicar? Já que a neurose, classicamente, ela está sob o jugo do recalque. O que é o recalque? Contém o desejo, transforma, trabalha, as neuroses históricas que a gente quiser, a neurose da vida cotidiana. O recalque era o grande elemento. E sendo nessa lógica do recalque, nessa lógica reducionista, todo neurótico faria escolha de objetos heterossexuais, porque teria uma identificação na resolução do Édipo, as meninas com a mamãe buscando alguém igual ao papai, os meninos com o papai buscando igual a mamãe, e isso era o padrão neurótico vigente. Porém, foi se descobrindo, se revendo, que tinha um N sujeito que tinha toda uma estrutura neurótica e tinha uma escolha de objeto homossexual. Como explicar isso? A gente pode explicar em Freud, depois conversa a conferência. A primeira coisa que o Freud diz quando ele explica o recalque, que a gente às vezes esquece, mas a gente tem que relembrar, ele vai dizer que o recalque não é uma parede, o recalque não é como o corte de um rio, já que o recalque cria o inconsciente e faz uma divisão. O recalque, ele vai dizer, é altamente individual e seletivo. Ou seja, nós recalcamos diferentes vivências de formas diferentes. Não estão todas recalcadas da mesma forma. Ou seja, eu posso ter um recalque bem estruturado dos meus elementos da minha identificação com a minha figura materna, pensando que eu sou um sujeito neurótico, né, e posso ser homossexual, eu posso ser heterossexual. Então, o recalque sustenta todo o processo identificatório que fez que eu possa me identificar com os aspectos masculinos do meu pai, que eu posso chamar de viril, como uma hipótese para poder falar um pouco sobre isso. Porém, uma parte minha que diz respeito exclusivamente à escolha do objeto e exclusivamente teria a ver, então, com o homossexual, poderia ter uma renegação pontual das diferenças anatômicas entre o sexo. Então, eu tenho toda uma estrutura neurótica centrada no recalque, com todas as questões éticas, princípio, moral, capacidade de pôr no lugar do outro, etc. Porém, nas diferenças anatômicas, eu tenho uma renegação pontual e faz que eu escolha um objeto do desejo homossexual. Ou seja, isso, o Ferenczi já falava de uma outra forma, em 14, ele vai dizer, isso é um homoerotismo de objeto. O sujeito tem uma busca de um objeto do mesmo sexo, se nós quisermos, por uma questão, e o resto da vida psíquica dele, ele tem toda uma questão identificatória com a figura paterna. Ou essa mulher tem toda uma identificação, e aí a gente vai ver na cultura, hoje muito mais claro, N mulheres extremamente femininas, com todos os atributos do que a gente julga feminino, e porém tem como escolha de objeto uma outra mulher. Né? Isso é, nas linguagens de Ferenczi, que o Freud referenda, um homoerotismo de objeto. Né? A escolha de objeto homossexual, a estrutura psíquica desse sujeito é uma estrutura neurótica da vida cotidiana de qualquer um de nós. Né? Assim como nós, supostamente heterossexuais, temos toda uma questão permeada por essas questões. Agora, se eu for trabalhar com um sujeito na clínica, e esse sujeito chegar até mim, um sujeito neurótico, heterossexual, eu também vou trabalhar com algumas questões interessantes dele, se for objeto da questão dele, que tipo de escolha de objeto? Quem é a mulher do Inácio? Será que ela tem aspectos mais identificados com uma libido paterna ou materna? Será que a minha mulher tem mais a ver com meu pai ou com a minha mãe? Essa é uma pergunta que eu posso querer descobrir na análise. Eu posso querer descobrir que a minha mulher tem muito mais a ver com o meu pai, então, no certo sentido, uma libido homossexual, do que com a mamãe, que seria a libido heterossexual. Então, desde o fenômeno externo, evidentemente, é uma escolha de objeto heterossexual. Desde o fenômeno interno, eu estou muito mais identificado sem ser homossexual explícito, com as questões maternas,
né, paternas que a minha mulher tem do que as questões maternas que ela tem que remete à minha mãe. Então, isso é que vai complexizando toda a teoria do complexos identificatórios, que esse conceito que o Ferenczi, né, cunha lá em 14, de homoerotismo de objeto, ele está falando assim, esse sujeito tem toda uma estrutura psíquica neurótica, ou pode ter uma estrutura psíquica psicótica, mas tem uma escolha de objeto. O homoerotismo dele é restrito a esse segmento. E, paralelamente a isso, ele diz, bom, tem uma outra coisa que eu posso chamar homoerotismo de sujeito, o sujeito homoerótico. Ah, então tem a ver com sujeitos que têm toda uma identidade, uma identificação com o feminino. Bom, talvez seja o que hoje nós falamos uma transexual mulher, né? Talvez uma transexual mulher tenha a ver o quê? Ela tem todo um aparato, um homoerotismo de sujeito. Se sente uma mulher, pode fazer todo o processo de transformações que nós conhecemos, e ela poderá vir a ter, essa mulher trans, ela poderá vir a ter a busca de um objeto heterossexual ou homossexual. Certo? Não é porque ela é mulher trans que ela vai buscar um homem no sentido literal. Ela pode ter como desejo uma outra mulher. De novo, nós estamos no campo dos processos identificatórios. Nós estamos nos vários desafios que é poder trabalhar essas questões e poder enxergar o que está implicado, senão eu teria um raciocínio raso. Bom, se é uma mulher trans, evidentemente ela vai procurar um homem. Não sei. Ela pode ser uma mulher trans, ter várias identificações com o feminino, tanto que se transforma, faz resignação e ocupa um outro lugar, porém, o objeto do desejo dela pode ser um objeto homerótico. E ela pode buscar uma mulher com objeto do desejo. Então, realmente são as várias complexidades de como é que a gente, enquanto sujeito, vai se constituir. Aí vem a velha questão freudiana, né? A anatomia é dada, constituição psíquica é construída via dos processos identificatórios. Então, Ivone, eu não sei se eu consegui te ajudar a compreender, mas esses conceitos, eles são conceitos de aberturas importantes para que a gente avance nesse território, que é um território amplo, que é um território árido para nós, psicanalistas, que estamos há muito pouco tempo, talvez 10, 15 anos, é pouco tempo, para trabalhar com coisas importantes, significativas, porque nós estamos ressignificando conceitos e tendo que ampliar com outros conceitos, advindo às vezes da sociologia, etc., mas estamos tendo que ampliar. Mas nós temos um arcabouço bem interessante, se a gente revisitar ele, a gente pode ter o ponto de apoio para avançar, para poder repensar esse sujeito que amplia o nosso leque de possibilidades, né? E que a cultura tem nos propiciado, ela tem nos convidado, e agora que acho que a psicanálise está um pouco mais frouxa, ela tem nos convidado para conversar, para ver, para pensar, ela tem nos desafiado, né? Então, a ideia de resgatar esses conceitos, porque eu acho que aí, né, para citar recortes que eu estou fazendo, nós já temos toda uma complexidade que a escolha de objeto, de novo, é um dos elementos pelo qual eu posso pensar o sujeito. Mas o sujeito é muito mais do que isso. Quem é esse sujeito requer nos aproximarmos, né, de toda a história infantil desse sujeito e ver como é que ela vai se discutir depois. Sim, sim, bastante complexo, Paim, mas ajudou. Tá? Clareou um pouco, um pouco. Não vou dizer que clareou totalmente, não. Um pouco. Eu fiquei pensando também no exemplo aí que você falou, do trans, né? Da questão também de uma pessoa trans vir a realizar uma cirurgia e aí depois acontecer da pessoa se arrepender, né? Como é que fica isso aí, né? Aí realmente, ao mesmo tempo, vem embarcado assim, com um desejo muito grande a princípio de realizar a mudança, né, do sexo e depois acontece depois que já se envolve, né, ali com a mudança do corpo, né, já que você falou assim muito da questão da anatomia aí psíquica, né, o quanto que vai ficando também assim bem complexo mesmo para entender essa dinâmica aí pulsional aí, né? Por isso que é importante, né, Ivone, assim, que nós psicanalistas possamos estar mais abertos
para contribuir com aquilo que a gente sabe, que a gente entende, o que a gente tem de recurso, o que a gente não tem, para poder escutar essas questões, né? Eu acho que cada vez a psicanálise para isso se abrem, né? E não como lugar do sujeito. Nós temos que ir ao contrário do Lacan, né? O sujeito do não saber, né? E que tem alguns arcabouços para pensar, porque essas questões requerem aquilo que a gente sabe. Eu acho que era a pergunta da Sônia da semana passada, né? Pensar o sujeito requer tempo, né? E nós todos sabemos que a nossa cultura é uma cultura que tem toda uma questão que tudo é para ontem, né? Em termos de transformações psíquicas, né? Eu acho que todo sujeito que se atreve a transformar o seu corpo, eu acho que ele mereceria uma escuta. Quanto de tempo de escuta, como fazer, para que essa decisão pudesse ser uma decisão produto de uma certa intimidade consigo, com a sua história. Nós sabemos que todas as mudanças que nós fizemos no nosso corpo, até as mudanças possivelmente estéticas, etc., elas não são destituídas de significado, porque tem uma representação psíquica posta que ela vai ter que ser reconstruída. E isso não é problema nenhum. Mas desde que o sujeito possa se implicar com isso, ver que formas são essas. Então, a possibilidade de uma escolha, de um trabalho para que o sujeito possa se sentir um pouco mais apropriado de escolhas que são muito contundentes e provavelmente muito difíceis de ser reconstituídas, eu acho que é bem importante, né? E à medida que nós, eu acho, nesses novos tempos, estamos mais disponível de uma escuta mais isenta, uma escuta dentro dos nossos limites, eu acho que os consultórios, né, têm chegado o que não chegava, pelo menos na clínica privada, há algum tempo atrás. Chegava nas instituições, muitas vezes, às vezes por exigência das instituições, etc. Hoje eu sinto, pelo menos na minha clínica, que vem chegando alguns pacientes que vão nos procurando numa ideia que eu acho que a psicanálise está mais, e os psicanalistas, evidentemente, né, nós estamos mais receptivos a uma escuta não preconceituosa, porque o preconceito do analista não é fácil também. Sim, sim. Obrigada, pai. Muito obrigada. Valeu mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, mas não sei se tem alguém inscrito. Então, eu fiquei pensando nas questões que vocês estão colocando e pensando no papel das instituições nesse processo. Quando a gente está pensando em identificação, nessa questão da identidade de gênero, das identidades de gênero, da orientação sexual, da sexualidade, e porque, por exemplo, eu estou muito diante da pensão da cultura, né? Minha formação, eu sou antropóloga, mas eu estou numa faculdade de educação, formando, dando antropologia, diversidade cultural, enfim, trazendo essas questões sociológicas, antropológicas, pensando diversidade para professoras. E o que chama muito a atenção da gente, e aí eu fiquei viajando aqui uma série de coisas, elas chegam com conceitos, como todas as pessoas em geral, pela questão da socialização, com concepções muito duras e muito radicais, e muito difíceis, que inclusive ensejam graus de possibilidade de violência simbólica, psicológica ou física, né? Muito grande. E uma das questões mais... não é problemática para muitos que ouvem, e que eu fico muito impressionada quando se trata de falar dentro do currículo de diversidade cultural e educação, que é a temática é a disciplina que eu dou, quando a gente vai falar, quando traz um pouco da questão de gênero, das identidades de gênero, da orientação sexual, muitas são mulheres, né? Recebem isso de forma muito dura e muito radical, e exatamente performando o que você vai colocando, né? As dúvidas, a dificuldade, achar que aquela temática não é uma temática que deveria ser ensinada para professores. Tem toda uma série de contradições que são colocadas pela educação, né? Pelas instituições educacionais. O sistema educacional é totalmente refratário, tradicional, heteronormativo, das questões que você traz. Então, eu fiquei pensando muito nesse papel, como é complexo e tem sido mesmo para pessoas
de identidade de gênero, todas as pessoas cujo corpo e as representações vão na contramão da heteronormatividade, como é difícil, a vivência na escola é muito difícil. A vivência na escola também é muito, nas instituições educacionais também é muito difícil até para quem é hétero, né? E mesmo quem tenta performar essa heteronormatividade na risca, né? No sentido do homem viril, da mulher, esses papéis todos, né? Então, eu percebo muito isso na conversa e nas aulas com as alunas, né? Majoritariamente são mulheres, né? Muitas de instituições religiosas de matrizes cristãs, que pode ser católicas, mas também o que a gente chama protestante de várias vertentes, mas também alunas e alunos que não têm necessariamente uma ligação com religiões de matrizes cristãs, às vezes pode ser inclusive do candomblé, da Umbanda, de outros grupos religiosos, que também têm essa ideia tem uma dificuldade muito grande de tratar desses assuntos. E na escola, tem alunos, tem uma dissertação muito interessante de um programa que eu fazia parte, que a aluna ela trabalhou tentando compreender o acesso de mulher, travestis na escola, né? E como é que era a vida dessas travestis. Na verdade, ela queria fazer uma pesquisa com adolescentes, com travestis abaixo dos 18, mas tinham muitas, porque ela é uma educadora e ela também era uma ativista, e ela tem muito contato com travestis menores de idade, né? O problema é mais do que, não é bullying, são situações muito difíceis de travestis adolescentes que insistiram na escola, que foram até o final, que terminaram o ensino fundamental, o ensino médio, estavam, inclusive, entrando para a universidade. Então, ela foi tentar pegar na educação básica como que era a vida, né? Então, assim, é uma situação muito complexa de violências e abusos psíquicos, físicos, linchamentos, dentro da escola, fora da escola, tormento, né? Essas pessoas. Então, é uma dissertação bastante rica, a dissertação dela, mas você vai ter outros também investindo e tentando trazer esses universos, essas problemáticas, né? Do confrontamento, do enfrentamento. Então, eu fiquei pensando nas instituições educacionais e nas instituições religiosas nesse processo e de disputa de narrativa. Porque, quando vocês foram falando, eu fiquei pensando nisso, né? Porque as instituições psicanalísticas são instituições importantes e fortes, né? Mas instituições educacionais e instituições religiosas têm mais peso, socialmente falando, de visibilidade, não que as instituições psicanalísticas não tenham, mas as instituições educacionais e religiosas falam mais forte, principalmente com esse discurso da heteronormatividade em todo sentido. Um racismo patriarcal heteronormativo, né? Onde esse ranqueamento. Então, eu fiquei muito pensando nisso, como tem sido importante essas discussões no grupo da sociedade, e eu vejo que tem uma investida e uma entrada numa discussão que antes não tinha, fruto de todo um trabalho que muitos de vocês têm feito, e você falando disso, né, que a psicanálise está mais aberta, voltada para essa discussão, e eu fico pensando no caminho que se tem a trilhar, né? Não só da perspectiva do racismo, mas de enfrentamento, e a palavra não é essa, mas é a palavra de disputas de narrativas e de narrativas que façam a diferença. E eu não sei se esse é o lugar da psicanálise também, nesse sentido, né? Mas eu também vejo como importante, não convencimento, mas como seria importante para professoras que são professoras de educação básica, assim como psicólogos, outros profissionais. Eu falo porque a escola é um lugar complexo, onde essas questões são vistas de forma muito radical e é muito violento, né? E elas saem dali e elas são responsáveis pela formação de educação infantil, então eles vão desde a creche, tolhindo, com um pensamento
muito difícil e complicado, com elas mesmas e eles mesmos, e com as crianças, com as famílias, e vão seguindo pelo ensino fundamental, pela Sônia, desculpe eu te interromper, mas eu vou pedir... porque eu queria, só para compartilhar mesmo, eu fechei, era isso, acho que a gente vai ter outras oportunidades. Realmente é uma questão longa mesmo, né? Eu acho que é longa e precisa de tempo, né? Exatamente. Mas a pergunta que você colocou no início era a questão das instituições. É isso, eu acho que é isso, esse diálogo entre as instituições psicanalísticas e as instituições também das áreas da psicologia e as instituições educacionais, é a minha questão. É que as instituições religiosas, elas estão também nesse lugar aí, porque elas ocupam esse lugar também de educar, né? Tem uma mistura. Então, assim, é só um pouco trazer isso como uma questão importante no sentido de formação, né? De trazer pensar, né? De reflexão, né, Sônia? Para nós também, né? Nessa linha que o pai está falando, que a psicanálise está mais flexível, como você citou, né? Isso. Ela tá tendo uma escuta mais ampliada, né? Nesse sentido, né? E eu não sei se isso é possível, né? Eu estou entrando agora, mas assim, porque a gente está falando de um atendimento no consultório, no privado, entre aspas. Mas como essa questão, como influenciar também numa perspectiva mais ampla, se é possível, porque uma coisa é você conversar com o sujeito e a sujeita trazer todas essas problemáticas para dentro do consultório. Sônia, tanto é possível assim que cada vez mais, além do trabalho clínico privado que é o métier da maioria de nós, todo um trabalho de interação com a cultura tem sido feito pelas mais variadas instituições, a própria FEBRAPSE, todo um trabalho, os departamentos culturais que todas as sociedades têm, é justamente para poder fazer circular e trazer desse ambiente mais privado para o coletivo. Então, esse trânsito com o coletivo tem sido um desafio da psicanálise desde sempre. Agora, nós temos muito mais compromisso com isso. Isso está muito mais visceral em todos nós, de fazer ações efetivas nos mais variados campos. E, indiscutivelmente, o campo da educação, ele é evidente, né? Porque tu pode educar alguém, como tu mesmo dissesse, por um pensamento mais livre, com a capacidade reflexiva e interrogativa, ou com um pensamento muito mais obliterado.